Vamos a ficar de pé e vamos cantar juntos. Levanta tua voz ao Senhor em louvor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que amor enfrentarei, sem medo então terei vitória e é agora meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar, na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Esta aula da tarde, os domingos, em parte tem este como foco, para ajudar-nos a estar preparado para mais serviço na igreja. Ok. Temos estado a estudar os profetas menores. E é óbvio, dos que têm acompanhado essas mensagens, há muita coisa semelhante entre eles, embora coisas distintas,
marcadas, mas é em geral, uma repreensão ao povo de Israel por não pôr sua atenção na palavra de Deus. Resultado, consequência de tudo isso, 70 anos em cativeiro, como julgamento, castigo sobre o povo de Israel. E não só os 70 anos, mas outras coisas sofreram como consequência. Inicialmente, Israel em todo, com 2 reinos. O do norte chamou-se Israel e o reino do sul chamou-se Judá, que abarcou Benjamim e a tribo de Judá. Jerusalém ficou em Judá. E o reino do norte, os 10 tribos do reino do norte, antes de Judá, ficaram em paganismo total, por idolatria de várias formas entre eles, e usavam o nome de Jeová, mas o Senhor Jeová não estava ligado com eles para nada na seu louvor e adoração. Ele não aceita ser parte do louvor. Ele não é um dos deuses que adoramos. E assim foi o conceito entre o Reino do Norte, em Israel. Então, eles, inicialmente, antes de Judá, foram em cativeiro pelos assírios. E depois, o Reino do Sul, Judá, seguiu o mesmo padrão. E foram, por fim, conquistados pelos babilônicos. Então, e eles passaram 70 anos no seu cativeiro. Então, na continuação desta profecia de Zacarias, temos estado a tomá-lo diferentes aspectos por parte. Estamos na 5ª parte. E estou a chamar fé genuína, não rituais. É o que vamos ver em capítulo 7 especificamente. Então, Zacarias capítulo 7 e 8 vamos ver hoje. Então, na continuação desta profecia, descobrimos que 2 anos se passaram desde as visões anteriores, que já tínhamos visto nos primeiros 6 capítulos. E agora Zacarias começa esta porção. O rei Dario, persa, estava no seu 4º ano de reino. O templo de Jerusalém estava quase na metade da sua reconstrução e chegou uma delegação da cidade de Betel, em Judá, com perguntas para os líderes espirituais da nação, os sacerdotes e os profetas. Ageu e Zacarias eram os profetas. Os nomes persas dos homens mencionados desta delegação revelam-nos o facto que nasceram durante o cativeiro e tinham voltado à sua área ancestral em Israel. Betel era um centro de idolatria em Judá. Houve muitos altares a diferentes deuses em Betel. E eles competiam com Jerusalém como centro espiritual. Mas, por fim, reconheceu que Jerusalém era o centro espiritual, tanto governamental da nação. Essa delegação chegou com uma pergunta que deve ver com os jejuns nacionais de Israel, que guardavam durante os 70 anos em cativeiro e continuaram a observar. Estes diferentes jejuns que guardavam durante o cativeiro tiveram que ver com a conquista
de Jerusalém. Jejum estava no 10º mês. Nabucodonosor tinha sitiado a cidade de Jerusalém e tiveram jejum para comemorar acerca de Jerusalém. Também outro jejum que guardavam no 4º mês teve que ver com quando conquistaram a cidade e as pessoas levadas em cativeiro começaram a tirá-los todos e enviá-los a diferentes lados do Império Babilônico. Outro jejum que celebraram estava no 5º mês, é quando queimaram o templo em Jerusalém. E logo no 7º mês, também estavam a comemorar o assassino de Gedalias, que foi colocado por Nabucodonosor como o governador de Judá. Então, 4 jejuns referentes à conquista da cidade de Jerusalém e até essa de Gedalias, hoje em dia também guardam esse jejum entre os ortodoxos de Israel. Então, a delegação que veio com essa pergunta para os profetas e os sacerdotes, essa delegação queria saber se deveriam continuar os jejuns, já que a cidade e o templo estiveram aos meios da reconstrução. Pois já estamos à metade do projeto. Temos casas construídas, o templo está a meios e temos que continuar nesses jejuns. Acho que realmente não esperavam a resposta que Deus deu pelo profeta. Então, capítulo 7. Esta pergunta religiosa. Versículo 3 diz: disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me como o tinha feito por tantos anos? Esses homens cresceram, nasceram e cresceram no cativeiro. Agora, em Israel, por fim, seu lar ancestral. Mas continuavam com esses jejuns. Mas Israel, Judá estava a reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Agora a pergunta. Já quase estamos a ter a casa do Senhor. Devemos continuar a jejuar, como sempre temos feito. Tantos anos. Quiseram saber se deveriam chorar no 5º mês. É parte da passagem. Jejuar e chorar. Prantear perante Deus pela perda. Este jejum teve que ver com a comemoração do templo ser queimado. Agora que o templo estava perto de se terminar de reconstruir, era necessário continuar a jejuar. A resposta de Deus não é o que esperavam. Assim diz, versículos 4 a 7. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo:
fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: então, não só a delegação que veio de Betel, mas aos sacerdotes e a todo o povo. Deus diz assim: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim? Mesmo para mim? Ou quando comestes e quando bebestes, depois de jejuar, voltar a beber e comer? Não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes? Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a sua campina eram habitados? Deus respondeu com uma série de perguntas. A base das perguntas que Deus respondeu tinha que ver com o motivo dos seus corações. Por que jejuastes? E quando voltaram de seus jejuns, qual era o motivo de seu comer e beber? Deus mudou o foco da pergunta ao mais importante, que era a raiz de tudo. Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes? Então, Deus nunca ordenou estes jejuns, essas planteias, mas eram criados pelas preocupações egoístas do povo na sua perda do bem-estar. Pensa nessa ideia. Eles criaram esses jejuns e planteias porque perderam seu bem-estar. O que era importante foi que guardassem as palavras de Deus entregadas pelos profetas. Que guardassem a palavra de Deus. Mas o povo tinha rejeitado as mensagens dos profetas e até tiveram matado alguns dos servos do Senhor ao ouvir a mensagem de Deus que condenou seus pecados. Não nos falas assim antes do cativeiro. Não nos falas assim, estamos bem, estamos abençoados. Não nos falas do nosso pecado. E até mataram Isaías. Então, o foco das pessoas e o foco de Deus eram distintos. Por isso, a cativeiro. Depois de 70 anos voltaram e estavam quase na mesma condição outra vez. O bem-estar era o mais importante para eles e criaram sua própria maneira para ser religiosa quanto à sua perda. Mas Deus não estava envolvido além de tê-los castigado por ter rejeitado sua palavra. Estão em diferentes mundos de pensamento, Deus e o povo. O povo que voltou do cativeiro continuou longe da palavra de Deus em geral. Houve exceções, graças a Deus. E estavam em perigo de voltar à mesma condição espiritual pecaminosa. A desolação da terra foi uma boa lembrança das consequências de ignorar a palavra de Deus.
Em versículos 8 a 14 do capítulo 7, Deus reorienta por sua resposta. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente mal cada um contra seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, diz Deus, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Donde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos? E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E os espalharei com tempestade entre as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Qual é a razão da ira do Senhor contra eles? O que marca Deus? Não deram ouvidos ao Senhor. Não deram ouvidos a seus profetas. Queriam alguma coisa diferente, mais do que Deus ofereceu. Então, os jejuns não eram antibíblicos, simplesmente não foram ordenados por Deus. Se no jejuar estiveram honestamente a analisar seus corações e vidas perante o Senhor, e se arrepender de tudo que estava contra a sua vontade, tudo bem. Amém. Mas se, como foi o caso, estavam a cumprir ritualmente com uma prática que ele nunca ordenou, era um cansaço para a carne e sem valor nenhum perante Deus. Coube a eles determinar se deveriam continuar a jejuar ou não. Os ritos e o formalismo nunca serão abençoados e aprovados por Deus. Não os ordena Deus. Se nós, para aplicarmos a nós, se estamos a ouvir a mensagem para nós hoje, devemos ouvir as perguntas: por que fazes o que fazes em nome de Deus? Por quê? Se a oração te é pesada, se o assistir aos cultos e a leitura das Escrituras é somente para cumprir com um dever, se humilhar-se e considerar teus irmãos superiores e as suas necessidades mais importantes é uma chatice, se o ajudar em sustentar a igreja e aos missionários é um pensamento longe de teu coração, então Deus está a perguntar-te: onde está o teu coração?
O mais importante é teu bem-estar. Isso é a vida de um crente? Que estejamos bem? Qual é a importância da minha palavra na tua vida? Deus está a perguntar-nos. Não te queres comprometer com minha igreja, a minha noiva, pela qual dei a minha vida? Sim, há muito que podemos e devemos tirar desta passagem pelas nossas vidas. Por que fazes o que fazes em nome de Cristo? Capítulo 8. Estamos a pensar em duas áreas nesta porção. Israel e suas necessidades e Israel e seu prestígio. Esta muda para o cenário do milênio de Jesus Cristo, do Messias. Então, o problema com qualquer dever religioso é que se torna uma chatice e carga. Só falamos com nossos vizinhos. Está fartos das rituais e não significa quase nada para ninguém. Há exceções, claro. Se torna uma chatice e carga. No momento de entusiasmo ou desespero, pode ser fácil fazer algum voto de coração, mas para guardar tal voto no mesmo espírito é difícil. Por isto, o Novo Testamento não impõe nenhum ritual sobre as vidas dos crentes. Não, Senhor, não no Novo Testamento. Então, na continuação da resposta de Deus por Zacarias quanto aos jejuns, 10 vezes o profeta repete neste capítulo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz Deus. Ouve o que ele diz. Ouça. Não seja como teus pais, que repudiaram a palavra do Senhor. Então, o Senhor primeiro lembrou aos judeus de seu grande ciúme de Israel, em versículo 2. Só vou referir a essas passagens. Ele tem grandes ciúmes para Jerusalém. Ele escolheu a Jerusalém para colocar seu trono lá quando seu filho volta para reinar 1000 anos sobre esta terra. Jerusalém, escolhido por Deus. Tem grandes ciúmes para esta cidade. No milênio de Messias, Jerusalém estará cheio de velhinhos ao andar sobre seu bordão. E à mesma vez crianças a brincar nas ruas. Um quadro de paz e segurança que o profeta está a proclamar ao povo. Naquele dia, os velhos de muita idade andarão sobre seu bordão com segurança, estarão bem, com crianças a brincar nas ruas de Jerusalém. Só pensa nisso nas nossas cidades. Eu cresci num tempo quando podíamos brincar nas ruas, com cautela. Estou a pensar na minha experiência nos Estados Unidos. Hoje em dia, quase ninguém deixa suas crianças andar fora. Não há segurança. É um bocado assim, depende de onde vives, em Portugal. O ambiente tem mudado.
segurança e paz em muitos lados não existe. Mas naquele dia, velhinhos, tanto criancinhas, nas ruas, com toda paz e toda segurança. Por quê? Porque reinará o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Que preciosa promessa. No milênio do Messias, as pessoas virão do Oriente e do Ocidente. Se encontrarão em alegre harmonia numa prosperidade genuína. Deus quer abençoar-nos, mas não abençoa quando estamos rebeldes, quando Sua palavra não nos importa, quando não curvamos nossas vidas ao que Ele diz. Não vai abençoar. Quando haja benção e prosperidade por Ele, o ambiente não será competição de filosofias de economia. Deus governará. Negócios serão honestos. O governo será honesto e justo. Um ambiente totalmente distinto do nosso mundo. Não haverá o castigo de Deus sobre o povo por causa do relacionamento genuíno que terão com Deus. Eles andarão com corações que querem ouvir do Senhor e obedecê-lo. Um ambiente totalmente distinto. Eles não e a terra não sofrerá por causa do pecado do povo. Os judeus espalhados pelo mundo por castigo não sempre tiveram uma influência positiva nas sociedades. Não sei quanto tens estudado filosofias, mas as piores filosofias que existem foram criadas pelos judeus, que tornaram-se ateus e têm impactado milhões, se não bilhões, dos habitantes da Terra com suas filosofias de marxismo e psicologia de Freud, que é anti-Deus. E cuidado, irmãos, toda a psicologia, com um mínimo de exceção, baseia-se na filosofia de Freud, que desculpa o pecado nosso e exalta a nossa pessoa em vez de Deus. E querem fazer bem, mas sua filosofia está oposta à palavra de Deus. Cuidado. Ainda em nome de psicólogos cristãos, cuidado, quase todos eles usam a filosofia de Freud, que foi um judeu ateu e odeia a palavra de Deus. E experimentar estes conselhos, logo sabemos que vão em contra a palavra do Senhor. Então, não sempre tem sido uma influência positiva nas sociedades. No milênio do Messias vai ser diferente. Os judeus serão uma bênção a todo o mundo por seu relacionamento com o Messias, por fim. Tanto como Deus foi fiel em castigar a Israel e Judá por seu pecado, Ele será fiel em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá. Então, que tratassem bem uns aos outros. Há razão. Trata bem a teu próximo. Mesma coisa que o Senhor nos diz. Ama teu próximo.
Ele mesmo vai reinar e vai continuar com a mesma verdade. Trata bem a teu próximo. Curva teu coração a Deus e trata bem, ama teu próximo. Quer abençoá-los. Então, ao entregar a sua mensagem, Zacarias voltou à pergunta apresentada dos jejuns. Essas observâncias enfadonhas eram correntes irritantes que os judeus tinham forjado para si mesmos. Deus não se importou se eles mantiveram os jejuns ou não. O que importava para Deus era se eles guardavam ou não a palavra que Ele lhes havia dado. Tuas coisas religiosas, faz o que queres. Mas se o fazes, faço a mim. O que me importa, povo, é que guardes minha palavra. Todas as calamidades nacionais resultaram da sua falha em obedecer a palavra do Senhor, que enviou pelos profetas. Os judeus deveriam fazer o que Deus requeria, em vez de tentar acalmar suas consciências por guardar regras e regulamentos que Ele nunca fez. O viver sua palavra era muito mais importante do que qualquer ritual. Viva minha palavra. Também em referente a Israel e seus vizinhos, versículos 20 a 23. Menciona peregrinações a Jerusalém, versículos 20 e 22. Zacarias viu atitudes distintas entre os povos da terra no futuro, no reino milenar do Messias. Apesar das peregrinações atuais por muitas pessoas religiosas, há pouco de louvor genuíno a Deus nelas. É mais viagens para conhecer ou para satisfazer alguma emoção pessoal por estar num lugar supostamente santo. É um conceito falso, porque Deus não habita em lugares santos, mas é adorado em espírito e em verdade, segundo João 4. A morada do Senhor, desde que Ele ascendeu ao Pai, é o corpo do crente, que se torna o templo do Espírito Santo. No reino milenar de Jesus, as nações vão querer chegar a Jerusalém, onde o trono do Messias estará colocado num novo templo para o adorar e suplicar a sua bênção. Será diferente do que agora. Os crentes são a morada do Espírito de Deus nesses dias. Mas Ele vai tirar os crentes do mundo, vai passar esses 100 anos de tribulação e logo Ele vai voltar neste reino milenar. E Ele mesmo estará sentado no seu trono, no novo templo, em Jerusalém, e as nações de toda a terra vão querer chegar perante Ele. As pessoas que permanecem. Mas com atitude muito distinta. Naquele dia, sucederá... desculpe, saltei um bocado. Sim, ponto B. O prestígio quanto aos judeus naquele dia.
A história do povo judaico é maioritariamente uma história de desprezo e rejeição pelos outros povos. Nós temos visto, alguns de nós, um bocado dessa história. Se não temos estudado ou lido na história só da Segunda Guerra Mundial, se só pensamos nisso. Mas, vez após vez, após vez, após vez, em quase todos os lados do mundo, o judeu tem sido desprezado, tem sido culpado com os problemas do mundo. Às vezes com razão e muitas vezes sem razão. No reino milenar será diferente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão-se na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que diferente! Em vez de os perseguir e desprezar e maldizer, ao contrário, deixa-nos acompanhar-te. Temos ouvido de teu Deus. Queremos conhecê-lo. Uma transformação experimentar-se-á pelas nações e por Israel. Que diferença para Israel! Só nesses dias as preparações para defender-se contra ataques de outras nações estão nas notícias cada dia. Que diferença vai haver? Deixa-nos acompanhar-te à casa de Deus. Em vez de ser culpado de todos os problemas do mundo, a nação, tanto os indivíduos de Israel, serão exaltados acima das outras nações. Abraão acreditou no Senhor e lhe foi contado por justiça. E Deus lhe prometeu que seria abençoado e que seria uma bênção a todos os povos da terra. Assim será, porque Jesus Cristo será seu Senhor em verdade. E lhes abençoará segundo as promessas desta aliança. Rejeitaram ao Senhor na sua primeira vinda. Mas quando Ele volte, será outra experiência para Israel, tanto pelo mundo inteiro. Podemos apreciar e aplicar-nos às verdades apresentadas por Zacarias. Os rituais não agradam a Deus. Mas o que sim lhe agrada é o coração humilde e obediente à sua palavra. O fazer alguma coisa religiosa que Deus nunca ordenou não chama a atenção de Deus, além de possível castigo. Deus quer que dependamos dele e que cheguemos à sua presença na oração, mas com corações simples, numa fé genuína. O interceder pelas nossas nações e irmãos agrada ao Senhor. Mas não deve ser uma chatice ou cansaço do espírito, senão uma alegria de pedir a vontade de Deus sobre todas as coisas. Se escolhemos realizar jejum, deve envolver esses princípios e não é para anunciar a mais ninguém. Por quê?
jejuastes. Jejuastes a mim? Comestes e bebestes depois de jejuar a mim? Não. Tudo foi para ti. Não foi para me honrar. Não foi para te arrepender de teus pecados. Uma coisa religiosa na tua vida, porque não querias seguir a minha palavra. Não há substituto pela fé genuína, simples, consagrada e obediente à palavra de Deus. Não há substituto. Deus não aceita. Mas a fé que Ele dá, por meio da sua palavra, a fé no seu Filho, isso se aceita. Só isso aceita. E abençoa. Que seja o foco das nossas vidas. E que mais e mais, em vez de menos, tentamos conhecer sua palavra e vivê-la. Falharemos? Oh, sim, falharemos. Mas seu Espírito toma sua palavra e nos transforma para conformar-nos a seu Filho. Oremos. Senhor, Tu és Senhor. Tu és Senhor dos exércitos. Tu és Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso Conselheiro, Cordeiro de Deus, Messias, nosso Salvador. Tu és nosso tudo. Ajuda-nos a não ser distraídos por outras ideias. Nossa própria carne, este mundo e certamente teu inimigo Satanás nos quer desviar do teu caminho. E é a tua palavra que teu Espírito usa para nos chamar a atenção, para nos ensinar, para nos repreender, corrigir e instruir em toda justiça, para que nossas vidas te honrem. Ajuda-nos, Senhor, por atenção na tua palavra. Israel é um exemplo histórico e factual de não fazer isso, de não atentar à tua palavra. E quanto tem sofrido como resultado. Também entre nossos irmãos. Os cristãos também, muitas vezes, a mesma atitude, focado em tudo menos que a tua palavra. E a consequência é muito sofrimento innecessário. Espiritual, emocional e físico. Quanto problema nas vidas pode se resolver por uma consagração genuína a ti e um olhar genuíno na tua palavra para nos guiar na vida. A paz que dá, a segurança que nos dá. Tu nos conheces e ainda nos amas. Obrigado. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Corrija-nos. Repreenda-nos no nosso pecado. Para que Cristo seja exaltado no nosso meio. Que nós vivamos o amar um ao outro como tu queres.
Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, dando-te graças por toda a tua bondade. Amém.